meu povo! Boa noite para você que está aqui acompanhando ao vivo mais um evento no canal da Nova Concursos. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Vou mandar um alô rapidinho para vocês que estão aqui comigo no Zap, no chat, rapidão. Quase que é para falar o WhatsApp, né? Mas estamos lá. Vamos lá, meus queridos. A Tamara, quem mais? A Sandra, a Cristina, a Maria de Fátima, a Kátia, o Fagner, a Juliana falando tomara que não trave. Isso mesmo, Ju. Oremos todos juntos para que a internet flua tranquilamente. O senhor Denilson, que é o nosso técnico que cuida de toda essa parte aqui do provedor de internet da cidade de Lindoeste, está acompanhando esse evento para, caso dê algum problema, ele nos salvar o mais rápido possível. Mas, gente, já orei, eu juro pra vocês, orei para que realmente isso dê certo agora e não dê nenhum problema, tá? Quero deixar a mensagem para vocês de que esse evento ficará gravado. É a Ju quem está fazendo a moderação hoje e vai responder aí todos os questionamentos que surgirem durante o nosso evento e vai ficar conosco até o final, meus queridos. Já se inscreveu no canal da Nova? Se não, faça isso agora, porque nós estamos com a missão rumo aos 500 mil inscritos aqui no canal. Então, este é o momento de você clicar no botão inscreva-se aí e clicar, logicamente, no joinha desse encontro que será fenomenal, meus queridos. Hoje, a minha missão com vocês é trabalhar o seguinte. Nós já tivemos um encontro aqui no canal para falar sobre redação oficial e o título daquele evento ficou assim, ó, Redação Oficial Entenda. Então, lá naquele evento, o objetivo principal era apresentar para vocês o que é que significa redação oficial que apareceu no edital de vocês, meus queridos. Expliquei lá que não é construir um texto que você vai ter que escrever manuscrito sobre um tema atual como racismo, fake news, polarização, nada disso. Quando se fala em redação oficial, nós estamos falando na comunicação que acontece entre os órgãos, entre os departamentos, entre os setores, ministérios, entre o presidente e, logicamente, você também redatará muitos documentos depois que assumir a sua função, que serão documentos oficiais, porque tratam daquilo que é de interesse público. E por tratar de interesse público, você não pode escrever de qualquer maneira, como você manda uma mensagem de WhatsApp para a sua tia, para a sua avó, para o seu namorado, para a sua namorada. Há parâmetros que devem ser respeitados, que nós tivemos o contato lá com os princípios da redação oficial, que inclusive a prof até ensinou lá para vocês o cara, né? Precisei ouvir Coldplay, lembra lá? E logicamente depois, quando você avança no manual, você tem contato com todo o protocolo de diagramação de cada documento. Onde vai aparecer a data e o local, em que posição, como vai aparecer, o pronome de tratamento que terá que ser usado, a questão do cabeçalho, a apresentação do assunto, a organização do corpo do texto. Esse protocolo de diagramação é o que chama-se dentro do próprio manual de padrão ofício, que é um dos tópicos que eu elenquei lá para vocês, que é um dos mais cobrados. Eu elenquei para vocês princípios como um dos principais, depois eu elenquei pronomes de tratamento e no terceiro ponto aparecia padrão ofício. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Então a prof vai relembrar rapidamente, mas muito rapidamente mesmo, o que é essa redação oficial para você, principalmente que está caindo aqui de paraquedas nesta aula, né, pela primeira vez e está ainda com esse pensamento de que redação oficial que apareceu lá no teu ponto do edital é para construir um texto e não é. As questões sobre redação oficial serão questões do mesmo jeito que são para as outras questões, responder se é certo ou errado, tá? E na sequência nós já vamos passar para a organização do padrão ofício. Vou desenhar aqui em vários momentos para vocês e eu reservei, gente, um momento para nós resolvermos exercícios sobre, para vocês perceberem, logicamente, como isso é cobrado em prova e também tirarem esse medo e essa angústia de que, meu Deus, são muitos detalhes, eu não vou conseguir jamais acertar a questão. E não é bem assim.
Redação oficial tem muitos detalhes? Sim, tem muitos detalhes, mas é tranquilo sim de aprender e de lembrar depois, de memorizar, porque o manual é prático, o manual é claro, é objetivo, e quando você faz aquela primeira leitura que eu já dei indicação para vocês, antes de assistir a aula teórica, que eu esquematizo tudo, e depois você já resolve exercício sobre, não tem, gente, quem tira de você o conhecimento em relação a essas regrinhas, tá bom? Deixa eu mandar um alô aqui rapidão para os últimos que mandaram mensagem. Mande um boa noite aí pro Denilson, gente que tá ouvindo, que ele tá cuidando da nossa internet. Olha lá, a Ana Lopes, o Gilvão, a Maria Alice, a Monique, quem mais? A Elaine, a Tamara, a Luana, a Ludmila, quem mais? Giovana, Lidiane, a Alessandra. Olha, tem um pessoal da mentoria de ontem. Sejam todos bem-vindos, tá bom, meus queridos? Manda lá pro seu amigo que também está estudando pro INSS e ainda pensa que redação oficial é para fazer um texto e não é, tá bom? Depois, lá dentro, quando vocês já estiverem trabalhando, sim, vocês terão que escrever lá os documentos oficiais, um ofício, uma questão de vamos pensar num despacho, uma ata quando acontecer alguma reunião, mas agora não é o momento, tá? Uma portaria, um decreto e por aí vai. Agora é a hora de responder se está certo ou errado aquilo que a banca afirmar sobre, tá bem? Muito bem, tudo que nós falarmos aqui hoje está incluído dentro desse ponto aqui, ó, o ponto 12, redação de correspondências oficiais conforme o Manual de Redação da Presidência da República, que é aquilo que norteia todas as regras de diagramação, tá, meus queridos? O manual, então, de redação, ele é a diretriz de cunho oficial que norteia essas regras e técnicas da língua portuguesa utilizadas na construção da literatura redacional, dos atos oficiais e do processo legislativo. Prof, eu não vou ter nada disso lá no meu serviço. Engana-se. Até mesmo um e-mail que vocês vão escrever lá e enviar de um setor para outro setor em nome da sua agência que você trabalhar, terá que seguir regras em relação aqui ao protocolo de diagramação, em relação à questão da formatação, tá bom, meus queridos? Quando nós falamos ali no manual de redação, lembrem que nós temos isso disponível na internet, olha aqui, ó, a prof tem a cópia dela aqui impressa, eu imprimi realmente porque facilita para mim fazer as anotações. É só você digitar no oráculo Google aí, Manual de Redação da Presidência da República. Já vai aparecer o primeiro link para vocês baixarem o PDF. E é esse aqui o material que vocês têm que ter como base o tempo inteiro em todas as aulas e que precisam fazer a leitura. Leitura e entendimento do manual, gente, é essencial pelo menos até a página 50, tá? Que é dessas 50 primeiras páginas que as bancas retiram a maior parte das questões, quase que 95% das questões, ok? Muito bem. Quando se fala em comunicação oficial, eu quero que vocês lembrem que quem comunica é o serviço público, no caso de vocês será o INSS, será a agência que vocês vão trabalhar ou a diretoria que vai estar acima. Esse quem comunica, que é o serviço público, também pode ser chamado de emissor, de agente, porque é aquele que faz algo, que tem ação, e é o D, ou seja, a ideia do remetente, um que manda para outro. Lembra lá na questão da carta, o remetente, o destinatário? A mesma coisa é agora aqui na comunicação oficial, tá? A quem que ela comunica? Ela comunica ao público em geral, você pode muito bem mandar depois alguma carta, algum e-mail para um beneficiário, isso vai acontecer para um particular, tá? Depois, pode também comunicar a outra instituição, a outro órgão, a outra entidade, a outro departamento, a outro setor da tua própria agência, como uma comunicação interna, tá? Efetiva aqui no caso, o para, ou seja, o destinatário, ok, meus queridos? Isso pode acontecer em qualquer um dos poderes, tá? Tanto no poder executivo, no legislativo, quanto o poder judiciário. Quem materializa, meus queridos, esse serviço público, porque às vezes fica algo muito subjetivo, né? Mas quem materializa é você depois, quando você já está lá na sua cadeirinha lindo e maravilhoso. Você representa o serviço público. Por isso que no curso de formação vocês vão receber esse manual novamente e dentro lá da tua agência, no teu departamento, no teu setor, vai ter também uma cópia para vocês consultarem a todos os momentos, para vocês respeitarem as regras de
redação de cada um dos atos que vocês organizarem lá, porque tudo que vocês tramitam e decidem precisa ser o quê? Arquivado depois, né, gente? E qualquer um precisa ter acesso, entender aquelas informações porque são de interesse público. Ok. E aí, o que comunica, gente? Comunica sempre um assunto que é relativo às atribuições do órgão que comunica. Então, o INSS, por exemplo, não vai falar de verbas destinadas para segurança pública. O INSS vai falar daquilo que é de competência dele. Mais específico, vocês que vão trabalhar diretamente nas agências, vão falar daquilo que é de competência da sua agência, daquilo que é de estar relacionado ao processo do beneficiário X, do beneficiário Y e Z e assim por diante, tá bom, meus queridos? Ok. E a redação oficial, que é o que nós estamos trabalhando aqui, é justamente a maneira pela qual o poder público, lembre sempre, materializado por você, redige as comunicações oficiais e os atos normativos, tá? Finalidade é sempre comunicar com clareza e objetividade. É comunicar com clareza e objetividade. Ok, e há parâmetros a serem seguidos para que essa comunicação aconteça, tá, meus queridos? Ó, por exemplo, eu tirei uma aqui do Diário Oficial para vocês terem uma ideia do que é isso que a prof está falando toda hora de comunicar, No Diário Oficial, ele não segue bem certinho o padrão ofício que nós vamos trabalhar daqui a pouco e que vai ser cobrado para você em prova. Porque ele tem umas adaptações por causa da questão da publicação, tá? Mas já dá para ter uma noção, ó. Então, mesmo assim, ainda tem um esquema, um protocolo de diagramação. Primeiro apareceu ali o brasão, depois apareceu a nomenclatura do diário, apareceu a indicação de quando foi publicado, a edição, a seção, a página, o órgão que publicou isso, que é o INSS, que acima do INSS está o Ministério do Trabalho e Previdência. Este tipo de expediente de documento é uma portaria, né, representado justamente ali pelo INSS, é a portaria de número 1434, de 5 de abril de 2022. E daí olha lá aquilo que foi comunicado que é de competência do órgão e de interesse público. Prorroga essa portaria a experiência piloto do Programa de Gestão do Atendimento Presencial. O presidente substituto do INSS, no uso da sua competência que lhe confere o decreto e tendo em vista o que consta no processo administrativo, resolve, artigo 1º, prorrogar até 31 de maio de 2022 o prazo de experiência piloto do Programa de Gestão do Atendimento Presencial. Daí, artigo 2º, ficam convalidados os atos praticados a partir de 1º de abril. Próximo, ficam convalidados os atos praticados... Opa, repetiu. Artigo 3º, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Ou seja, comunicou algo que era de interesse e de competência do próprio órgão, que é essa questão da prorrogação ali do prazo de experiência piloto do Programa de Gestão de Atendimento Presencial, tá bom? Ali ficou repetido, gente, mas foi porque eu cortei errado, tá? Eu não percebi lá. Lembrem sempre, o manual, o material que vocês vão usar é esse aqui, é a 3ª edição do manual. E aqui deixo uma dica super importante para vocês. No momento que vocês forem resolver exercícios de redação oficial, sempre peguem exercícios dentro da plataforma de depois de 2018. Por quê? Porque nós tivemos muitas alterações dentro do manual na última edição, na última atualização. Então, sempre peguem questões depois de 2018. Mais garantido, 2019, 2020, 2021 e 2022, tá? Peguem a partir de 2019, porque daí é certeza que a banca já realmente está cobrando a última versão, que é a que é cobrada para vocês, tá bom, meus queridos? Versão de 2018. Partes mais cobradas: princípios, pronomes de tratamento invocativo, padrão ofício, que é o que nós vamos trabalhar agora, e os tipos de documento na questão dos tipos de expediente. Se é um ofício, se é uma mensagem, se é uma exposição de motivos, se é um decreto, se é uma portaria, se é um despacho e para que cada um desses serve. Até mesmo o e-mail, gente. O e-mail também é muito cobrado nas questões, tá bom? Para que serve, qual é o tipo de estrutura, qual é o tipo de formatação. Lembrem lá dos atributos, dos parâmetros da redação oficial. Todo texto de qualquer documento deve ser claro e preciso, deve ser objetivo, deve ser conciso, ou seja, apresentar o máximo de informação com o menor número de palavras, deve respeitar as regras de coesão e coerência, deve tratar o assunto de maneira impessoal,
deve prezar pela formalidade que exige esse tipo de documento, que é um documento profissional e oficial, e respeitar a questão da padronização. A padronização é justamente o que nós vamos trabalhar agora com o padrão ofício. E, por fim, respeitar as regras da norma padrão da língua portuguesa. Lembra lá o esqueminha? Cara, precisei ouvir Coldplay. Cara, com isso fui a Paradise. Paradise. Lembrou? Cara, precisei ouvir Coldplay. Cara, com isso eu fui a Paradise. Paradise, Paradise. Lembrem desse aqui, gente, que ajuda demais a gravar quais são os princípios, os atributos da redação oficial, porque é cobrado desse jeitinho mesmo. Eu resolvi questões com vocês na aula anterior, que a questão só perguntava, são parâmetros da redação oficial clareza, precisão e pessoalidade, por exemplo? Não, é impessoalidade, tá bom? Ok, fechamos agora, gente, essa parte e vamos tratar de um assunto novo para agregar aí conhecimento para vocês. Padrão ofício, que é um dos tópicos lá mais cobrados. O que é o padrão ofício, prof? O padrão ofício, meus queridos, é o protocolo de diagramação. Até a segunda edição deste manual, gente, havia 3 tipos de expedientes que se diferenciavam antes pela finalidade do que pela forma. Quero que vocês guardem bem esses nomes aqui. Isso vai aparecer lá logo na primeira parte da página que fala do padrão ofício. Já vou dar uma folhada aqui no meu para falar para vocês onde é que começa essa parte que a prof está explicando, tá? Que daí vocês até vão acompanhando ali no material. Por que eu quero que vocês guardem esses 3 tipos de expediente que eles mencionam aqui? Porque as bancas brincam ainda com vocês com esses 3 nomes, porque eles foram unidos em um só. Foi tudo incluído dentro do padrão ofício. Então, até a segunda edição, nós tínhamos 3 tipos de expediente: ofício, aviso e memorando. Até a segunda edição. Para nós importa quem? Terceira edição. Daí, o que a terceira edição diz? Gente, olha lá, página 27. Com o objetivo de uniformizá-los, ou seja, uniformizar essas 3 diferentes categorias aqui, deve-se adotar agora uma nomenclatura e uma diagramação única, que sigam o que chamamos de padrão ofício. Então, por isso a importância, tá, gente? Por isso a importância. O nome agora desses 3 é padrão ofício, tanto para o nome quanto para a diagramação, ou seja, a organização. Então, se a banca mencionar para vocês que tem esses 3 ainda, que tem essa divisão, que ela gosta de fazer essa jogadinha de vez em quando, você já sabe que a questão está errada, porque agora eles são um só, ok, meus queridos? Então, na nova edição ficou abolida essa distinção e passou-se a usar somente o termo ofício nas 3 hipóteses, ok? Perfeito. Então, agora nós vamos justamente aprender a estrutura desse ofício, desse padrão ofício. Lá no manual, meus queridos, deixa eu só correr aqui no meu para falar a página para você. Lá na página 33 e 34, nós temos um exemplo de um ofício que segue esse protocolo que será cobrado de vocês. Prof, é sério que ela pode cobrar, por exemplo, essa questão da margem aí, prof, do recuo, do tamanho? Sim, gente, ela pode. Só que a banca, ela não foca muito nessa questão aqui dos tamanhos, tá? Ela gosta mais de cobrar, é assim, ó, como que se apresenta o nome do documento, como que se apresenta a data, como que se apresenta a parte do endereçamento, como que se apresenta o assunto. Ela gosta de cobrar a questão do cabeçalho, ela gosta de cobrar a questão do vocativo. Então, depois que o manual, gente, faz a explicação para vocês de cada uma dessas partes que compõem o documento oficial, ele traz o exemplo para ficar mais nítido, mais claro para você do que é que ele estava falando em cada situação. E é isso que nós precisamos realmente aprender, porque nas questões vocês vão perceber, vai cobrar tal qual que a prof acabou de falar aqui da questão
da formatação. Então, vamos lá, meus queridos. Olha lá, depois até segue com a segunda parte para mostrar como que vai ficar o rodapé, como que vai ficar a numeração, para apresentar a questão do fecho, para apresentar o nome do signatário, e tudo isso sim é cobrado, tá? Ok. Vamos começar então, meus queridos, por partes como Jack, desde o início do nosso documento. Eu vou desenhar aqui para vocês a nossa folha aqui do documento oficial, tá? Prof, ali no manual tem até o tamanho da folha que nós vamos ter que usar? Sim, tem o tamanho da folha, fala qual é a folha e menciona quais são as cores, a cor dessa folha, a cor da letra que vocês vão usar, o tipo de fonte, gente, que vocês vão usar lá depois, que é sempre a Calibri, tá? Ou Carlito, tamanho 12. Ele indica certinho que tamanho que tem que ficar a tua fonte no rodapé e assim por diante, tá? Tem detalhe? Tem, mas é tranquilo. Ok. Primeiro de tudo, então, aqui no início da nossa folha, quem é que vai aparecer, meus queridos? O cabeçalho. E o que é que deve conter este cabeçalho, prof, na questão do padrão ofício? Vamos lá. Informação super importante, já pega e risca isso no teu material. Cabeçalho, gente, é utilizado só na primeira página. Acompanha comigo lá no manual, isso está na página 27, tá? Primeira página, ou seja, o cabeçalho vai se repetir ao longo do documento? Não, só vai aparecer na primeira página. Prof, as questões falam isso, de que ele vai se repetir em todas? Sim, gente, para te pegar. Cabeçalho é só o quê? Primeira página. Ok. Ele aparece como, gente? Centralizado. E ele aparece centralizado 5 centímetros a partir da margem superior do papel. Deve apresentar o brasão de armas da República. Esse brasão de armas, ele vai aparecer no topo da página, ele não precisa ser em cores, ou seja, você vai imprimir na mesma cor do restante do documento, que é preto, tá? E deve evitar o uso da marca da instituição. Por exemplo, se você está, digitando, redatando um ofício em nome da tua agência, é melhor deixar só quem? Melhor não, né? Deve deixar só o brasão e não colocar, por exemplo, o símbolo do INSS. Por quê? Porque senão isso gera confusão, fica muita informação em relação à imagem, pode até mesmo obscurecer, digamos assim, o brasão. Então, o nosso cabeçalho, meus queridos, respeitando o limite de margem, começa aqui e ele começa com o brasão. Segue comigo o desenho. Agora você vai ver aqui a pessoa das artes, entendeu? O brasão de armas da Presidência da República no cabeçalho, que está centralizado. Aqui eu deixei em cores, só para lembrar ali do verdinho, que é a questão da República, tá? Que ele tem essa cor mais verdinha quando está no colorido. Mas o que diz ali o próprio manual, gente, que não precisa ser em cores. Então, ele vai respeitar o preto, prof? Vai. Vou até passar aqui um pouquinho de preto para você lembrar disso, ok? Beleza. Tá aqui a nossa estrela lá, respeitando o brasão. Ok. Abaixo do brasão, quem é que vai aparecer, meus queridos? Vai aparecer o nome do órgão principal. Vamos pensar, então, que nós estamos... são vocês que estão enviando um arquivo, vocês já estão trabalhando lá na... Nem estão mais na agência, gente. Vocês já estão lá na Superintendência Regional Nordeste do INSS. Tá fenomenal. Está na Superintendência Regional Nordeste do INSS. Ok. Superintendência Regional. Acima de você, quem é que está? O próprio INSS. E acima do INSS está quem? O Ministério do Trabalho e da Previdência. Então, quem é que aparece abaixo aqui, meus queridos, se ali menciona que é o órgão principal? Você está imaginando comigo qual situação hipotética? Preste bem atenção. Você já está trabalhando na Superintendência Regional Nordeste do INSS. Então, quem está acima de você é o INSS, nessa sequência que eu estou organizando, e é depois o próprio Ministério do Trabalho e da Previdência, tá? Como aqui diz que logo abaixo do brasão tem que aparecer o órgão principal, que nome que nós devemos escrever aqui, gente? Ministério do Trabalho e da Previdência, beleza? Ok. Na sequência, o que o manual diz que deve aparecer em relação ao órgão? Os nomes dos órgãos secundários, quando necessários, da maior para menor hierarquia. Então, vai fazer justamente isso aqui, gente, ó. Vai descer o nível aqui, vai descer o nível de hierarquia. Então, aqui fica Ministério do Trabalho e Previdência.
Abaixo fica o próprio instituto, né? O próprio INSS. E abaixo, aqui, a superintendência regional que você trabalha, tá? 3 linhas de indicação. Depois nós vamos identificar isso lá no exemplo de documento novamente com outra situação de hierarquia. O que você precisa lembrar é o seguinte, que aqui vai da maior hierarquia para a menor, tá? Da maior para a menor. E por fim, ele diz assim, ó, deixa eu ver se tá tudo certo aqui, gente. Tá tudo certo. É que eu vi que subiu uma mensagem ali, e daí como tá essa questão da internet, eu já fico com medo que tenha travado. Mas acho que tá dando tudo certo, né, gente? Estão acompanhando meu raciocínio, né? Ok. Organizou a questão do órgão aqui, da maior para a menor, tá lá o brasão centralizado nesse espaço dos 5 centímetros que eles mencionam, respeitando a questão da margem superior. Espaçamento, gente, para apresentação desses órgãos ali é um só, tá? 1,0. Então, o espaçamento entre linhas ali é 1. Ok. Organizou o cabeçalho. Agora, olha o que o manual menciona na sequência. Ele diz que os dados do órgão, que nesse caso aqui, quem é que está enviando, gente? É quem está no mais baixo. Então, é você que está trabalhando lá na Superintendência Regional Nordeste do Brasil, ok? Então, os dados da superintendência, gente, dados como, prof, endereço, telefone, o endereço de correspondência eletrônica, o site eletrônico oficial da instituição, eles podem ser informados no rodapé do documento e centralizados. Então, agora nós vamos organizar aqui o final do nosso documento, meus queridos, tá? Que a prof está desenhando. Ok, isso aqui é o nosso rodapé, então, vou fazer como se fosse. E aqui estão as informações da Superintendência Regional Nordeste, porque é você que está enviando esse ofício, anotadinhas aqui embaixo. Endereço, o e-mail, né, .gov, porque é o e-mail institucional, e o telefone e até mesmo o site oficial, tá, da instituição. Então, eles podem aparecer, então, informados aqui no rodapé. E que posição, gente? Centralizado, do mesmo jeito que está o brasão. Vai guardando sempre essa ideia, gente, se está centralizado, se está alinhado à direita, se está alinhado à esquerda, porque a questão pergunta, tá? Eu nunca falo nada aqui em vão. Ah, prof, você está enchendo linguiça. Não estou. Presta atenção no que eu estou dizendo. Próxima parte do nosso documento. Identificação do expediente. Ô, prof, o que é expediente? Gente, expediente é documento. Expediente é documento, gente. O documento que nós estamos organizando aqui é o que, meus queridos? É um ofício. É um ofício. Como é, então, que vai ser mencionado esse nome desse documento, prof? Primeiro vai aparecer o nome do documento, o tipo, por extenso, com todas as letras maiúsculas. Então, vai aparecer escrito inteirinho, bonitinho, por extenso, ofício, com todas as letras maiúsculas. Na sequência do nome ofício, que é o tipo de expediente que eu escolhi para organizar com vocês agora, mas poderia ser outro, tá, gente? Poderia ser outro, qualquer um dos outros que aparecem aqui dentro do manual, eles ensinando como vocês devem organizar. Na sequência, aparecerá a indicação da numeração desse ofício, gente. Vai aparecer a abreviatura da palavra número padronizada assim, ou seja, você não vai inventar uma abreviatura para número. A padronização de indicação de número é N maiúsculo seguido da indicação ali, tá? Do símbolo. Não nada de fazer assim, nada de fazer isso, tá? É o que está aqui, indicação da numeração. Na sequência vai aparecer as informações do documento. Quais são as informações do documento, prof? O número desse documento, então, é um ofício de que número? O ano que está sendo enviado, o ano, preste bem atenção, com 4 dígitos. Então, neste caso, nós grafaremos aí com 2022. E as siglas usuais do setor que expede o documento. Quem é que está expedindo, gente? Lembra? Superintendência Regional Nordeste, que foi o que a prof criou para vocês. Então, vai aparecer as siglas usuais. Você não vai inventar uma sigla também. É a que é do teu órgão, ok? E agora, preste bem atenção, porque a sigla é da menor para a maior. Prof, aqui começou no Ministério, foi para o INSS e foi para você, superintendência, que você está trabalhando. Agora, no nome do expediente, vai começar de você, superintendência, vai para o INSS e daí vai para o Ministério. E outro detalhe super importante é isso aqui, gente, é separado por barra. As siglas são separadas por barra, tá?
Já vou dar o exemplo. Alinhamento como? A margem esquerda da página. Olhem então, brasão, cabeçalho centralizado e agora a esquerda da página, ó, aqui ó, esquerda da página, aparecerá o nome do expediente, o nome do documento. Vamos lá para um exemplo que a prof deixou aqui para vocês bem bonitinho. Ó, primeiro de tudo o nome, o tipo, ofício escrito com letras maiúsculas. Seguido, gente, do número, como eles falaram lá, ó, abreviado, igual está lá. Na sequência, as informações desse documento. Qual é o ofício gente? É o ofício 652. Daí agora eu tô separando por barra, lembra? Tudo separado por barra. É o ofício 652, seguido do ano com 4 dígitos. Nesse caso aqui, que eu peguei um exemplo do próprio manual, 2018. E daí agora vem aqui as informações dos órgãos do menor para o maior. Vamos seguir organizando com isso que a prof mostrou para vocês. Lembra? Com essa ideia do Ministério do Trabalho e Previdência, INSS e a Superintendência, que daí vai fixar melhor. Como que ficaria o nome então, prof? Ofício de novo, tá, gente? Porque nós estamos redigindo o mesmo tipo de documento. É o ofício aqui que nós estamos inventando, então vou colocar aqui o ofício 323, ok? Barra 2022, barra. Qual é a sigla, prof, para a Superintendência Regional Nordeste? SRNE. Barra, quem é que vem? O INSS que está acima, barra, quem é que vem? O Ministério do Trabalho e Previdência, sigla MTP. Fechou o nome e a identificação do expediente. Alinhado a quê, gente? À esquerda. Guarda bem isso. Ok. Depois, meus queridos, da identificação do expediente, quem é que aparece no padrão ofício? Local e data. Nossa, gente, tem tanta questão de local e data que vocês não têm noção. Até a maior parte das questões que eu peguei para nós resolvermos depois vão ser de local e data. Guarda bem isso, porque pode ser que apareça lá na tua prova, tá? Prof, como que informa o local e a data deste documento? Olha lá, conteúdo. Vai ser composto por local e a data, logicamente, e vai aparecer a informação do local com o nome, preste bem atenção, o nome da cidade onde foi expedido o documento. E o nome da cidade, ele vai ser seguido de vírgula, meus queridos. Falem já, mandem no chat aí rapidamente um nome de uma cidade aí do Nordeste para nós organizarmos essa nossa data aqui hipotética. Mandem o nome de uma cidade do Nordeste. Vai! Então vai lá. A informação é o nome da cidade onde foi expedido, seguido de vírgula. Não se deve utilizar a sigla da unidade da federação depois do nome da cidade. Exemplo, gente. Vamos pensar que a cidade onde vocês estão escrevendo esse documento é Lindoeste. O que eles estão falando ali é para fazer isso, ó. Lindoeste, vírgula. E não é para fazer assim, ó. Paraná, por exemplo. Porque, ó, não se deve utilizar a sigla da federação. É só para colocar cidade, vírgula. Beleza? Dia do mês na sequência. Ordinal se for o primeiro dia do mês. Ó, final de semana passado era 1º de outubro, né? Então, se fosse no dia 1º de outubro, como que ficaria? Ficaria assim. Agora, hoje não é 1º de outubro. Hoje é dia 6 de outubro. Olha o que a questão fala. Não se deve utilizar zero à esquerda do número que indica o mês. Opa, então, se é hoje que eu estou escrevendo, vamos realizar aqui o outro exemplo. Lindoeste é hoje. Ali está dizendo que não é para fazer isso aqui, ó. Porque, ó, não se deve utilizar zero à esquerda. Então, aqui, eu só devo colocar nos dias do mês até 9 o número. 6, 2, 7, 8, 9, ok? Prof, se são os outros, né, com forma de dezena, já 10, 11, 12, daí normal, gente, só colocar lá 10, 11, 12. O que não é para colocar, olha, é zero antes, não é para fazer isso aqui, ok? Não é para colocar. Beleza. Que indica o dia do mês. O nome do mês, gente, ele deve ser escrito com inicial minúscula. Então, nós estamos em outubro, como que fica? Lindoeste 1º de outubro. Gente, nada de escrever dia do mês com inicial maiúscula. De outubro. E na sequência, pontuação. Coloca-se ponto final depois na data.
Prof, mas não vai mencionar o ano? Vai sim, você vai colocar assim, ó, exemplo, né? Lindoeste, 1º de outubro de 2022, com o número, o ano com 4 dígitos, de 2022, e o que eles estão falando aqui de pontuação é isso que a prof acabou de fazer aqui, ó. Coloca ponto final depois, gente. Coloca ponto final depois. Alinhamento da data, prof. O texto da data deve ser alinhado, preste bem atenção, à margem direita da página. Olha que importante. Prof, às vezes eles organizam a data lá e falam que um alinhamento, por exemplo, é centralizado ou é à esquerda. Ah, não, sapequinha, gente. Pensa num povo sapequinha, esse povo de banca. Data, então, é onde? Depois do nome do expediente, mas o alinhamento é à direita. É à direita. Então, você vem para cá, ó, com o local e data, ok? Para cá, com local e data. Vocês mandaram o nome da cidade, gente? Olha lá. Lagarto, Sergipe. É sério que existe uma cidade como essa? Jiquiriçá, Bahia, Eunápolis, quem mais? Monteiro, João Pessoa, Vitória da Conquista, Salinas da Margarida, Olinda. Ai, Olinda deve ser tão linda, né, gente? Blumenau me mandaram ali, gente? Vocês me matam com Blumenau, hein? Blumenau aqui no sul, tem que ser Nordeste, meu povo. Muito bem, vamos lá então para... Cadê? Lagarto. Gente, vamos organizar então com lagarto. Com lagarto. Olha lá. Lagarto, vírgula. 6 de outubro de 2022, ponto. Alinhado aqui à direita. Ok. Depois que aparece local e data, meus queridos, quem é que deve aparecer na sequência no nosso documento? Prof, tem algum exemplo do manual? Tem, ó. Deixa eu só apagar todas essas anotações que eu fiz aqui, que já vai aparecer o que está no próprio manual, meus queridos. Olha lá, ó. Brasília, 2 de fevereiro de 2018. Lembra que eu falei? Não tem zero à esquerda, é só a cidade, não tem a sigla da federação, cidade sempre seguida de vírgula, de fevereiro, o mês aí por extenso e sem inicial maiúscula, e o ano com os 4 dígitos seguidos de ponto final, ok? Fechou. Quem é que aparece depois do local e data, prof? Aparece o endereçamento, gente. O que é um endereçamento? O endereçamento é a parte do documento que informa quem que receberá o expediente, ou seja, tem as informações do seu destinatário, para quem você está enviando. O que aparece no endereçamento, prof? Primeiro de tudo, vai aparecer o destinatário, na forma de tratamento adequada para quem receberá o expediente. Isso aqui é a questão do pronome de tratamento que vocês vão usar, tá? Na sequência do pronome de tratamento, vai aparecer o nome deste destinatário. Para quem que é? Ah, é para o João da Silva, é para o Pedro Silvestre, é para Maria de Freitas, tá? O nome deste destinatário. Na sequência, o cargo que este destinatário ocupa, tá? O endereço, na primeira linha, depois de destinatário, nome, cargo, o endereço. Na primeira linha do endereço, gente, aparece a informação da localidade, logradouro. Se for o caso de um ofício ao mesmo órgão, gente, aparece a informação do setor, tá? E na segunda linha desse endereço, aparecerá o CEP e daí sim, gente, a cidade e a unidade da federação, separado por espaço simples. Daí, olha que interessante este aspecto aqui, ó, porque às vezes as bancas brincam com isso. Na separação, gente, entre a cidade e a unidade da federação, elas podem ser substituídas ali, o sinal que separa, barra pode ser substituída por ponto ou pode ser substituída por travessão. E até o manual dá esses 3 exemplos ali que nós já vamos observar, tá? Se for um ofício, gente, ao mesmo órgão, preste bem atenção, se é um ofício para o mesmo órgão, não é obrigatória a informação do CEP, podendo ficar somente a informação da cidade e da unidade da federação. Prof, pelo amor de Deus, vamos para o exemplo? Claro que sim. Prof, onde é o alinhamento? O alinhamento é a margem esquerda. Então, aqui, ó, no nosso documento, quem é que daí aparece nesta parte aqui, ó, com mais de uma linha de composição? Porque primeiro aparece o pronome, daí aparece o nome, daí aparece o cargo e daí aparece o endereço em 2 linhas. Em uma parte, a questão da localidade, do logradouro, e na outra parte, a questão do CEP, cidade e federação.
Então, aqui nesse ponto, nós temos quem? Nós temos o endereçamento, ok? Prof, esse negócio do pronome de tratamento, vai explicar agora? Não, tá? Nossa, gente, no curso completo lá do INSS, tem aula que eu fico falando lá 30 minutos só dos pronomes de tratamento dentro da comunicação oficial. O que você não estuda comigo de pronome de tratamento lá na parte de português, porque no português, nas questões de língua portuguesa, quase não é cobrado pronome de tratamento, você quase mata estudando comigo pronome de tratamento na redação oficial. Porque o manual tem várias tabelinhas ensinando qual é o pronome de tratamento para o ministro, para o presidente, para um deputado, para um particular, para militares. Ele tem muitas informações sobre, tá, sabe? E é cobrado sim, tá? Cai com frequência. Ok, então isso no pronome de tratamento você precisa depois estudar sozinho. Tá, prof, eu preciso de um exemplo disso. Como que fica? Vem cá, vamos observar ali rapidamente. Olha aqui comigo. Tudo isso que a prof acabou de dizer está aqui, gente, ó, nesses exemplos da página 29. Vou pegar e mudar para cor. Ó, primeiro de tudo apareceu a forma de tratamento. A sua excelência o senhor, a senhora ou ao senhor. Na sequência apareceu o nome do destinatário, então João da Silva, ou Pedro Silvestre, ou a Maria de Freitas. E na sequência aparece o cargo, olha lá, ministro de Estado de Justiça, diretora de gestão de pessoas, chefe de seção de compras, da seção de compras. E daí aqui abaixo, nas duas linhas, nós temos quem? O endereço do destinatário. Aqui no caso, Esplanada dos Ministérios, bloco T, daí o CEP, a cidade seguida da sigla da federação, aqui dividida só por barra. Mas lembra que eu falei que a barra pode ser substituída por ponto e também pode ser substituída por travessão? Foi o que eles fizeram aqui nos outros, ó. Eles deram todas as possibilidades. E perceba que o último aqui, como é uma comunicação dentro do mesmo órgão, porque ó, é para o chefe da seção de compras, diretoria de material, seção, não tem informação do CEP, tá? Que eles falaram que realmente não precisaria. Agora, ali logo acima, tem dois pontos que a prof não trabalhou, que é em relação ao pronome de tratamento, tá, gente? Quando for no endereçamento, sempre vai aparecer essa preposição, tá, gente? A. Por que você está mencionando isso, prof? Porque lá vocês vão ver que é o que diferencia mais claramente o tipo de pronome que é usado no endereçamento. Então, observação. O pronome de tratamento no endereçamento, as autoridades tratadas por Vossa Excelência. Então, quem é tratado por Vossa Excelência diretamente, no endereçamento vai ser tratado por a Sua Excelência o Senhor, a Sua Excelência a Senhora. E agora, quando o destinatário ele é tratado diretamente por Vossa Senhoria, no endereçamento ele é tratado por ao Senhor, a Senhora, tá? Preste bem atenção. Não se utiliza a sua senhoria, o senhor, e a sua senhoria, a senhora, mas sim só ao senhor e a senhora para quem diretamente recebe o pronome de tratamento vossa senhoria. Por que a prof está falando diretamente, gente? Porque o endereçamento não é quem é o destinatário realmente que recebe, que lê esse endereçamento. Vai ser alguém que é o secretário, que é o responsável por receber aqueles documentos, tá? Então, ali no endereçamento é uma forma de comunicação indireta com o destinatário. Por isso que fica esse a, preposição ali na estrutura. Ok. E agora, prof, quase terminando? Sim. Última parte de teoria e já vamos resolver exercício. Prof, não vai dar para ver todo o documento, mas nunca, né, gente? Demora um tempinho. Tenha paciência. Vamos lá. Quem é que aparece depois do endereçamento, prof? O assunto, meus queridos. O assunto, gente, ele deve dar uma ideia geral do que trata o documento de forma sucinta. Não é para escrever, gente, o textão do Facebook lá no assunto. É uma ideia geral de maneira sucinta, tá bom? Como que vai ficar organizado esse assunto, prof? O assunto, meus queridos, ele deve conter um título, que é a própria palavra assunto, tá? O título, que é a própria palavra assunto, e essa palavra assunto, ela deve anteceder a frase que define o conteúdo do documento, seguida de 2 pontos. Prof, é preciso guardar essa informação de seguida de 2 pontos? Sim. Ano passado, a gente caiu, se não me engano, na PRF, a questão perguntando como é que tinha que apresentar o assunto. E eu até trouxe essa questão aqui para nós respondermos, tá? Na sequência, aparecerá a descrição do assunto, vai ser uma frase que descreve o conteúdo do documento,
com inicial maiúscula. Não deve utilizar, preste bem atenção, não deve utilizar verbo. E sugere utilizar de 4 a 5 palavras, para que realmente, gente, seja sucinto, tá? Como que vai vir destacado o assunto? Preste bem atenção. Todo o texto referente ao assunto, inclusive o título, a própria palavra, deve ser destacado em negrito. Vamos para a pontuação e alinhamento. Pontuação, coloca-se ponto final depois do assunto e o alinhamento, gente, é a margem esquerda da página. Ou seja, o assunto está aqui, tá? Junto com o nome do expediente, endereçamento no mesmo nível, tá? Assunto. Ok? Voltando aqui, vamos para o exemplo. Olha lá. Título, palavra assunto com a inicial maiúscula seguida de 2 pontos. Título, palavra assunto com a inicial maiúscula seguida de 2 pontos. Na sequência, nós temos a frase descrição do assunto. Encaminhamento do relatório de gestão julho 2018. É uma frase que dá a ideia do conteúdo do documento? Sim, né, gente? Ó, encaminhamento do relatório de gestão de julho. A outra, aquisição de computadores. É uma frase que dá a ideia geral do assunto? Com certeza, super objetivo, claro, tá? Tem a inicial maiúscula? Sim, olha lá, encaminhamento, aquisição. Não usou o verbo, gente? Não usou, olha lá, encaminhamento, aquisição. O encaminhamento, a aquisição, ok? 4 a 5 palavras? Sim. Ai, prof, mas o primeiro tá enorme. 4 a 5 palavras considera o quê, gente? Palavras médias ou grandes, não considera preposição, não considera artigo. Tem que ter pelo menos 2 sílabas, tá? Para entrar na contagem. Então, olha lá. Encaminhamento, 1, 2, 3, 4. Fechou, ok, tá dentro do tamanho. Aquisição de computadores também, perfeitinha, até menor do que a indicação, tá? Coloca-se ponto final depois? Tá ali o ponto final depois. E o destaque? Todo o texto deve ser destacado em negrito, inclusive o assunto? Sim, está tudo em negrito lindo e maravilhoso, ok? Fechou, meus queridos? Vamos identificar isso no documento, rapidamente, que nós trabalhamos? Ó, nós trabalhamos até essa parte aqui agora comigo, vocês trabalharam. Cabeçalho, cabeçalho é onde, gente? Primeira página, brasão primeiro de tudo, seguido da maior hierarquia na menção aos órgãos para menor. Presidência da República, caiu para a Casa Civil e quem é que está mandando é a subchefia para assuntos jurídicos. Na sequência apareceu quem? Nome, identificação do expediente. Deixa eu ir puxando aqui, gente, porque senão depois vocês me fazem confusão. Cabeçalho. Já tá me seguindo lá no Instagram, aproveitando isso? Aqui eu vou anotar, ó. Ariane Budek. Favor, tá? Favor de ir lá acompanhar a prof também. Já tá acompanhando o Insta da Nova? Olha lá, @NovaConcursos. Corre lá, gente. Os nossos Instagrams, gente, eu vou falar a verdade. Merecíamos receber uns pics, viu? Porque é tanto conteúdo de qualidade, corre pra lá. E já se inscreveu no canal da Nova? Lembra do hashtag rumo aos 500 mil inscritos, aos 500k, tá bom? Ok, voltando pra cá, relembro, vai lá pro meu Instagram. Cabeçalho, brasão, meus queridos, eu não acredito que tem o Marcelo Freitas de Cascavel, que eu acabei de ver subir ali, gente. Meu Deus, gente, Cascavel tá super perto de Lindoeste. Abraço, Marcelo Freitas. Cabeçalho, o brasão de armas da presidência, a indicação aqui dos órgãos da maior para a menor. Na sequência aqui nós temos a identificação do expediente com, preste bem atenção em tudo aqui o que nós trabalhamos lá atrás. O nome, deixa eu ir para outra cor, gente. Ui, fazendo bagunça aqui. O nome do expediente, o tipo, né, ofício escrito com letra maiúscula, seguido do número aqui abreviado, padronizado, seguido do número realmente, 197, do ano com 4 dígitos e as siglas dos órgãos. Agora a sigla é da menor para a maior. A sigla vai crescendo, olha lá. Aqui está a sigla da subchefia para assuntos jurídicos, ó, subchefia para assuntos jurídicos. Na sequência está a sigla da Casa Civil. Está separada por quê, gente? Por barra, ok. No outro lado, alinhamento aqui, gente, à esquerda.
No outro lado, alinhado à direita, nós temos local e data. Local e data. Cidade, seguida de vírgula, dia sem zero à esquerda, 8 de agosto, mês por extenso, sem inicial maiúscula, toda palavra minúscula, de 2018, seguido de quê, gente? Ponto. Seguido de ponto. Ok. Na sequência, no outro ponto aqui, nós temos o endereçamento. O endereçamento tem o pronome de tratamento no início, adequado a quem é o destinatário. Na sequência, nós temos o nome do destinatário, José da Silva, Pedro Silveira, Maria de Freitas. O cargo ocupado, nesse caso aqui, é o chefe de gabinete. Depois, nós temos o endereço realmente de onde é que ele trabalha. Aqui, Ministério dos Transportes, Esplanada dos Ministérios, bloco R. O CEP, seguido da cidade, daí agora sim aparece quem? A sigla da federação. E eles usaram o ponto aqui. Mas poderia tranquilamente ser quem, gente? Travessão ou ser barra também para separar a cidade da sigla da federação. Data usa a sigla da federação? Não. Data não usa a sigla da federação. Lembre disso. E por fim, mais um alinhado à esquerda é quem? É o assunto. É o assunto, gente, são tantos detalhes tão pequenos da redação oficial, não é verdade? Olha lá, assunto, título, seguido de 2 pontos. Apresentação de novas funcionalidades do SIDOF, módulo 1. Ok, apresentou aqui a descrição desse documento, deu a ideia geral. Esse documento vai falar sobre a apresentação das novas funcionalidades do SIDOF e é do módulo 1. Ok, foi iniciado por letra maiúscula. Não tem verbo, porque, ó, a apresentação. Quantas palavras grandes? 1, 2, 3, 4, 5. Seguiu o tamanho? Sim. Final seguido por ponto final. Destaque o quê? Negrito, negrito. Ok, fechou. Fechou, gente. Fechou. Vamos lá agora resolver exercício para ver se aprenderam realmente. Começa aqui comigo, todo mundo concentrando. Respira, respira. Enquanto eu bebo uma água. E quero todo mundo tentando resolver, tá? Vou anotar aqui mais uma vez na minha rede social para vocês correrem lá para o meu Instagram, gente. Tá bom? Lá tem dica, um montão de dica de redação oficial também. Montei vários vídeos nos últimos dias para ajudar vocês a memorizarem. Questão de número 1, gente. Antes de ir para a correção, é para buscar a questão de que ano para resolver? 2019, 2020, 2021 e 2022. Por quê? Porque são questões posteriores à última edição, que é a que é cobrada para vocês. Ok. Questão. No padrão ofício, o cabeçalho, quem que é o cabeçalho? O cabeçalho deve estar centralizado, sim ou com certeza? Sim. Na área determinada pela formatação? Sim, que é a questão lá dos 5 centímetros, lembra? E constar em todas as páginas do documento? Em todas as páginas do documento? Né, gente? Tô rindo à toa. Cabeçalho aparece quando só? Primeira página do documento. Então, essa questão está o quê, meus queridos? Errada. Errada. Ok. Próxima questão. Número 2. É adequado o uso da forma Fortaleza, 8 de março de 2020, ponto. Alinhada à margem direita da página, em um documento no padrão ofício, expedido na referida data na cidade de Fortaleza, no Ceará. Gente, eu vou até retirar ali, deixa eu só fazer uma marcação com o marca-texto para vocês, para ficar mais claro. Olha como essa questão foi super específica. Porque ela apresentou a data. Tá certo ou tá errado, gente? Certo ou errado? Certo ou errado essa questão da data? Mandem aí, enquanto eu vou escrevendo aqui embaixo, porque nós estamos com um delay hoje. Bem grande, porque vocês estão... Eu já estou respondendo outra questão aí, eu tô vendo subir resposta da primeira. Tá? Então, eles fizeram assim, ó. Só arrumar. Tá aqui o documento. E eles dizem assim, que é alinhada à margem direita. E tá lá assim.
Fortaleza, vírgula, 8 de março de 2020, ponto. E aí, gente? Certinha? Sim ou não? Corretíssima essa indicação de data. Por quê, prof? Olha lá, ela apareceu com a cidade somente, seguida de vírgula como a indicação. Não tem a sigla aqui do estado, porque o manual diz que não deve ter. O dia aqui não tem o 0 à esquerda. O mês está escrito por extenso, como deve ser sem inicial maiúscula, seguido do ano formado por 4 dígitos e com ponto final. Olha aqui, a questão foi tão específica, gente, que ela deixou o ponto. Perceberam isso? E foi realmente um documento expedido na cidade de Fortaleza, então está certíssimo. E olha aqui o alinhamento à direita, tal qual. Gente, de todos os que nós trabalhamos, quem que foi o diferentão que foi para lá, que ficou sozinho? Local e data. Então, questão certíssima, certíssima. Agora vamos para a questão de número 3. No padrão ofício, o assunto... Opa, tá falando de assunto, gente. Então, está falando desse aqui, é o que nós acabamos de ter contato. No padrão ofício, o assunto deve oferecer ao leitor uma noção geral do conteúdo do documento? Sim ou não, gente? Sim, perfeito. O assunto deve, sim, oferecer uma noção geral. Lembra que nós acabamos de olhar ali para um que só falava aquisição de computadores? Era a noção geral do conteúdo do documento. Ok. Paragrafar a frase descrição, que é esse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Aquisição de computadores. Recomenda-se a utilização de 4 a 5 palavras? Sim ou com certeza? Com certeza! Porém, verbos não devem ser utilizados. E aí, gente? Quando diz assim, porém, verbos não devem ser utilizados, é o mesmo que dizer, mas verbos não devem ser utilizados. Verbos não devem ser utilizados. É isso? Sim. O assunto, gente, sempre é composto por uma frase nominal. A aquisição ou encaminhamento. Eu acho que o outro que nós acabamos de ver ali era procedimentos, né? O procedimento. Então, não tem verbo, tem que ser de 4 a 5 no máximo e dar sim a noção geral. Ou seja, essa questão de número 3 está o quê, gente? Certa. Vocês viram que eu falei? Que cobra todos os detalhes que nós trabalhamos? Eu disse, gente, não é nada em vão. Questão de número 4. O seguinte formato de data atende ao padrão ofício estabelecido no manual? Gente, é esse tipo de data aqui que o manual diz que deve ser no documento que eu acabei de trabalhar com vocês? Abreviado tudo aqui e no lugar da cidade escrito Pará, que é o estado? Não, totalmente errado. Tem que ser tudo por extenso e quem tem que aparecer aqui no início é a cidade, não o estado, tá bom? Questão errada. Ok. Próxima questão, meus queridos. Diz assim, ó. Uma funcionária do CREF, se não me engano, gente, é Conselho Regional de Educação Física, tá? Ao preencher um ofício, tomou algumas decisões quanto à padronização. Com base nesse caso hipotético, julguem o item. Vamos ver quais foram as decisões que ela tomou quando ela, preencheu esse ofício lá. O cabeçalho presente na primeira página, gente, tá certo o cabeçalho presente na primeira página? Sim. Deve ter espaçamento simples? Sim. Lembra disso? Que a indicação aqui dos órgãos vem tudo no espaçamento simples? Ok. Então, até aqui tudo bem, a atitude da funcionária. E na data deve constar o seguinte, data, agora tá falando de data, ou seja, tá? Deve constar o seguinte alinhado à direita. Opa, já tá certo também, porque local e data está alinhado à direita. Campo Grande, vírgula, 5 de abril de 2019, ponto. Tá o que, gente? Essa organização de local e data do mesmo documento. Certa ou errada? Campo Grande é a cidade, meus queridos? É, tá ok. Seguido de vírgula? Sim. A data é dia 5, não tem 0 à esquerda, tá ok? Tá, é isso mesmo que o manual fala. O mês está por extenso, sim, olha lá, de abril de 2019, sem maiúscula, sim. O mês está por extenso sem maiúscula, o ano está com 4 dígitos, está seguido de ponto e o alinhamento eles mencionam aqui, afirmam que é à direita, ou seja, questão certíssima, mais uma questão certa. Próxima questão.
Na grafia de datas em um documento oficial, o conteúdo deve constar conforme exemplificado a seguir. Gente, de novo falando de data. Daí aqui eles apresentaram Brasília, 2/4/2021. Nem vem com essas questões mais aqui, né? Que nós já matamos no peito, né, meus queridos? Ninguém pega mais as nossas pessoinhas nesse tipo de questão. Data é tudo por extenso. E outro detalhe, gente, nem poderia ter o 0 aqui à esquerda também, né? Então, questão errada. Ok, última questão, meus queridos. Última questão. Olha lá. O assunto das comunicações oficiais deve apresentar de forma geral o que será tratado no documento. Sim ou não, gente? Sim, perfeito. E o seu formato deve seguir as orientações do MRPR. O que é MRPR, gente? Manual de Redação da Presidência da República. Conforme o exemplo a seguir. E aqui nós temos um exemplo de organização de assunto. Eles estão pedindo se está certo, gente, essa apresentação aqui. Vamos lá. Primeiro apareceu o assunto como título, só com a inicial maiúsculo. Tá certo? Tá. Depois apareceu 2 pontos. Tá certo? Tá. É bem assim que diz lá que o assunto deve ser apresentado. Na sequência apareceu a frase, realização de concurso público. Dá uma descrição, gente, geral do que trata o documento? O documento trata sobre a realização de concurso público. Quantas palavras? 1, 2, 3. Tá no tamanho. Tem verbo? Não tem, porque, realização é a realização. Isso é um substantivo, é o substantivo que, logicamente, indica, né, a ação de realizar, mas é o substantivo aqui, não é realizamos que está escrito aqui, e sim realização. Ok, não tem verbo. Está seguido de ponto final? Sim, ok, ok. E o destaque é negrito, que é o que eles indicam lá? Sim, ou seja, está correto, gente? Com certeza absoluta. Questão certíssima, gente. E essa questão aqui saiu ano passado, eu não lembro bem certinho. Se era PF ou PRF, gente, que é uma prova super difícil e super concorridíssima também. E não é uma questão complicada. Você percebeu? Que só com essa aula aqui, como você já aprendeu, meu Deus, quantos detalhes tão pequenos da redação oficial você acabou de fixar, gente. Tenho certeza que muita coisa vocês nem tinham tido contato ainda com esse tipo de informação, tá? Com essa, meu povo, nós terminamos esse encontro. Agradeço a presença de todos vocês aqui comigo. Damos glórias a Deus porque a internet tocou normalmente, né, gente? Que maravilha, que maravilha. Deixa um like aí nesse evento. Eu vi que nós estamos com quase 700 pessoas e não está a mesma quantidade de likes aí, gente. Vamos colaborar, né? Deixa um like aí, por favor. Gratidão, gratidão. Aumenta esse número de likes aí. Deixa comentário depois no evento se você gostou, para também ajudar as outras pessoas a direcioná-los. Essa aula aqui realmente é relevante, deu certo, eu aprendi bastante, vi que não é um bicho de 7 cabeças, então vale a pena repassar. É assim que as pessoas sabem se a aula é boa ou não, meus queridos, tá? Pela quantidade de likes e pela quantidade de comentários. Logicamente, né, que se não foi interessante para você, você também tem todo o direito de se manifestar e nós vamos buscar melhorar também, tá? Se não está inscrito no canal da Nova ainda, se inscreva. Nós temos que chegar aí, gente, até o final de semana a marca dos 500 mil. E eu deixo aqui para vocês o meu Instagram, para vocês acompanharem um pouquinho mais do trabalho da prof, todas as dicas que eu posto lá. E aqui é o nosso canal particular, meus queridos, do YouTube, tá bem? E deixa eu só voltar lá que a prof já estava esquecendo. Se você ainda não faz parte do projeto Rumo ao INSS, que tem essas aulas de teoria de toda a parte do manual que eu mencionei para vocês no decorrer da aula, que eu fui falando, lá depois no curso do INSS tem as aulas teóricas que a prof trata de todos os detalhes da redação oficial. Você pode ainda fazer parte porque nós ainda estamos com um valor incrível, tá, gente? Fenomenal para esse curso, ok? Deixa a prof chegar lá até ele e mostrar todos os detalhes, todas as informações. A Ju já está mandando aí as informações para vocês no chat, para vocês linkarem e conhecerem um pouquinho mais desse produto, que
tem toda a parte de teoria atualizada, conforme, meus queridos, o novo edital. Tem parte de exercícios, tem os aulões, as aulas fechadas, tem acesso à legislação esquematizada como um bônus, tá, meus queridos? Projeto rumo ao INSS. Você vai levar o curso completo de teoria, curso da última prova, plano de especialista para direcionar o estudo de vocês, apostila atualizada, 1.200 questões gabaritadas, os mapas mentais. Pagaria esse valor, meus queridos, mas olha lá o valor, somente 12 vezes de R$ 24,75 e ainda tem bônus da aula fechada de previdenciário, da aula fechada de português, das aulas de mentorias exclusivas do Prof. Eduardo e o Prof. Rodrigo, gente. Repetindo o valor, ó, somente 12 vezes de 24. E ainda tem acesso durante um ano, meus queridos, para continuar estudando e se preparando para outros concursos, caso não dê certo ou caso esse concurso realmente seja só um concurso de passagem, de teste, porque muitas disciplinas que são cobradas no INSS são cobradas, gente, na maior parte dos concursos públicos. Então, vale muito a pena, tá bom? Deixa eu olhar o chat aqui rapidinho, meus queridos, rapidinho. A Alessandra tá mandando que gostou da aula, eu vi que subiu ali. Quem mais? O Instagram, que estão perguntando, ó, tá lá, ó o Insta aqui. @ArianeBudic. Que mais? Dá para estudar pelo celular? A Joana tá perguntando. Sim, dá para estudar pelo celular. Outro detalhe, gente. Olhem também todas as playlists que a Nova tem disponíveis de todos os eventos que nós já fizemos e estão aqui gravados. Vai lá dentro da playlist do INSS. Tem inúmeras aulas que eu dei de português, dos conteúdos que são mais cobrados, que os outros professores deram também e estão ali livres para vocês acessarem, tá? E ajuda demais, tá? A Adriane perguntou se a aula vai ficar gravada. Sim. No mais, eu agradeço a todos vocês, meus queridos, e espero vocês aqui nos nossos próximos encontros. Fiquem firmes, porque a rotina de estudo, de trabalho, dia a dia, família, é difícil dar conta de tudo. Estudar, ser realmente concurseiro não é fácil, mas eu garanto para vocês que vale a pena. Não desistam, porque nós estamos aqui dando o nosso melhor e eu realmente confio, meus queridos, em vocês, tá bom? Beijos e até!